João, capítulo 1. No princípio, antes de qualquer coisa existir, estava o Verbo. O Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. 2. Ele estava com Deus desde o princípio. 3. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada teria sido feito. 4. Nele estava a vida, e essa vida era a luz de toda a humanidade. 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram vencê-la. João, capítulo 1, versículos 6 ao 13. Houve um homem enviado por Deus, chamado João. 7. Ele veio como testemunha, para falar sobre a luz, a fim de que todos crescem por meio dele. 8. Ele mesmo não era a luz, mas veio para anunciá-la. 9. A verdadeira luz, que ilumina toda pessoa, estava vindo ao mundo. 10. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. 11. Veio para o seu próprio povo, mas muitos não o receberam. 12. Mas todos que o receberam e creram em seu nome, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. 13. Esses não nasceram por vontade humana, mas de Deus. João, capítulo 1, versículos 14 ao 18, 14. E o Verbo se fez carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, glória como do Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. 15. João deu testemunho dele, dizendo: Aquele que vem depois de mim é maior do que eu, porque já existia antes de mim. 16. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. 17. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está junto ao Pai o revelou plenamente. João, capítulo 1, versículos 19 ao 22. O testemunho de João Batista, 19. Este é o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram sacerdotes e levitas para perguntar quem ele era. 20. Ele declarou abertamente: Eu não sou o Cristo. 21. Perguntaram: És Elias? És o profeta? Ele respondeu: Não sou. 22. Então disseram: Quem és? Precisamos de uma resposta para dar aos que nos enviaram. João, capítulo 1, versículos 23 ao 27. 23. João disse: Eu sou a voz de alguém que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. 24. Os que foram enviados eram fariseus. 25. Perguntaram: Por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? 26. João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. 27. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias. João, capítulo 1, versículos 28 ao 34. O Cordeiro de Deus, 28. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João batizava. 29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 30. É dele que eu falei. O que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. 31. Eu não o conhecia, mas vim batizar para que ele fosse revelado a Israel. 32. João declarou: Vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. 33. Aquele que me enviou para batizar me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. 34. Eu vi e testemunho, ele é o Filho de Deus. João, capítulo 1, versículos 35 ao 39. Os primeiros discípulos, 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. 36. Ao ver Jesus passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. 37. Os 2 discípulos ouviram e seguiram Jesus. 38. Jesus se voltou e perguntou: O que vocês procuram? Eles disseram: Mestre, onde estás morando? 39. Ele respondeu: Venham e vejam. Eles foram, viram onde ele estava e permaneceram com ele naquele dia. João, capítulo
Primeiro versículos 40 ao 42. André e Pedro 40. Um dos que ouviram João e seguiram Jesus foi André, irmão de Simão Pedro. 41. Ele encontrou seu irmão e disse: achamos o Messias. 42. André levou Simão até Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, mas será chamado Pedro. João, capítulo. Primeiro versículos 43 ao 46. Filipe e Natanael, 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse: siga-me. 44. Filipe era de Betsaída, cidade de André e Pedro. 45. Filipe encontrou Natanael e disse: encontramos aquele de quem Moisés e os profetas falaram, Jesus de Nazaré. 46. Natanael disse: pode vir algo bom de Nazaré? Filipe respondeu: vem e vê. João, capítulo. Primeiro versículos 47 ao 49, 47. Quando Jesus viu Natanael, disse: aqui está um homem sincero, em quem não há falsidade. 48. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus disse: eu o vi quando você estava debaixo da figueira. 49. Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João, capítulo. Primeiro versículos 50 ao 51, 50. Jesus respondeu: você creu porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Verá coisas maiores do que essas. 51. E acrescentou: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus seja louvado. Para ouvir a Bíblia falada em vídeo, inscreva-se neste canal. Compartilhe este vídeo e deixe o seu like. Isso nos motiva a levar esse trabalho a ainda mais pessoas. Muita gente não sabe ler ou já não consegue mais por problemas de visão. E juntos, eu e você, podemos alcançar essas vidas com a gloriosa obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos trabalhar unidos para espalhar a palavra de Deus. João, capítulo. Segundo versículos 1 ao 5:1. Ao terceiro dia, houve bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Segundo Jesus e seus discípulos, também foram convidados para o casamento. 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. 4. Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. 5. Então sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. João, capítulo. Segundo os versículos 6 ao 10. 6. Havia ali 6 talhas de pedra, usadas na purificação dos judeus, cada uma com 2 ou 3 almudes. 7. Jesus disse: enchei de água essas talhas, e eles as encheram até em cima. 8. Então Jesus ordenou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram. 9. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora os serventes soubessem, chamou o noivo 10 e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já beberam bem, serve o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. João, capítulo. Os inglês, versículos 11 ao 12, 11. Este foi o princípio dos sinais de Jesus em Caná da Galileia. Ele manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. 12. Depois disso, desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. João, capítulo. Esconde versículos 13 ao 17, 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. 14. No templo, encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. 15. E fazendo um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, juntamente com as ovelhas e os bois. Espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou suas mesas. João, capítulo. Pegou os versículos 18 ao 22, 18. Então os judeus perguntaram: que sinal nos mostras para fazeres isto? 19. Jesus respondeu: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. 20. Os judeus replicaram: 46 anos levou este templo para ser edificado, e tu o levantarás em 3 dias. 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. 22.
Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus lhes tinha dito. João, capítulo, segundo os versículos 23 ao 25, 23. Durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que Jesus fazia em Jerusalém, creram no seu nome. 24. Mas Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. 25. E não precisava que alguém testificasse do homem, pois ele sabia o que havia no homem. João, capítulo 3, versículos 1 ao 2, 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. 2. Ele foi ter de noite com Jesus e disse: Mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. João capítulo 3, versículos 3 ao 4, 3. Jesus respondeu: Na verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Nicodemos perguntou: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? João capítulo 3, versículos 5 ao 7, 5. Jesus respondeu: Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. 7. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. João, capítulo 3, versículos 8 ao 10. 8. O vento sopra onde quer. Ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito. 9. Nicodemos disse: Como pode ser isso? 10. Jesus respondeu: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? João, capítulo 3, versículos 11 ao 13, 11. Falamos do que sabemos e testificamos do que vimos, mas não aceitais o nosso testemunho. 12. Se falei das coisas terrenas e não crestes, como crereis das celestiais? 13. Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. João, capítulo 3, versículos 14 ao 16, 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João, capítulo 3, versículos 17 ao 18, 17. Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João, capítulo 3, versículos 19 ao 21, 19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. 20. Quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. 21. Quem pratica a verdade vem para a luz, para que suas obras sejam manifestas. João, capítulo 3, versículos 22 ao 24, 22. Jesus foi para a Judéia com seus discípulos e batizava. 23. João também batizava em Enom, porque havia muitas águas. 24. João ainda não tinha sido preso. João, capítulo 3, versículos 25 ao 27, 25. Surgiu uma discussão sobre purificação entre discípulos de João e um judeu. 26. Eles disseram: Aquele de quem deste testemunho está batizando e todos vão a ele. 27. João respondeu: O homem nada pode receber se não lhe for dado do céu. João capítulo 3, versículos 28 ao 30, 28. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado adiante dele. 29. O amigo do noivo alegra-se com a voz do noivo. 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículos 31 ao 33, 31.
O que vem do alto é sobre todos. O que é da terra, fala da terra. 32. Ele testifica o que viu e ouviu, mas ninguém aceita seu testemunho. 33. Quem o aceita, confirma que Deus é verdadeiro. João, capítulo 3, versículos 34 ao 36. 34. Aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. O Espírito não lhe é dado por medida. 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê não verá a vida. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like e ative o sininho, porque Deus vai te recompensar por cada vida que for alcançada através de você. João, capítulo 4, versículos 1 ao 6:1. Quando Jesus soube que os fariseus ouviram dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João. 2. Embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. 3. Deixou a Judeia e foi para a Galileia. 4. Era necessário passar por Samaria. 5. Chegou à cidade de Sicar, perto da herdade que Jacó deu a José. 6. Ali estava a fonte de Jacó. Jesus, cansado, sentou-se junto dela. João, capítulo 4, versículos 7 ao 12. 7. Veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus disse: "Dá-me de beber." 8. Seus discípulos tinham ido comprar comida. 9. A mulher disse: "Como, sendo judeu, pedes de beber a mim, samaritana?" 10. Porque judeus não se comunicam com samaritanos. 11. Jesus disse: "Se soubesses o dom de Deus, pedirias, e ele te daria água viva." 12. A mulher perguntou: "És maior que nosso pai Jacó?" João, capítulo 4, versículos 13 ao 18, 13. Jesus disse: "Quem beber desta água tornará a ter sede." 14. Mas quem beber da água que eu der nunca terá sede. 15. A mulher disse: "Senhor, dá-me dessa água." 16. Jesus disse: "Vai, chama teu marido." 17. A mulher respondeu: "Não tenho marido." 18. Jesus disse: "Disseste bem, tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu." João, capítulo 4, versículos 19 ao 24, 19. A mulher disse: "Vejo que és profeta." 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. 21. Jesus disse: "Vem a hora em que não será nem neste monte, nem em Jerusalém." 22. Vós adorais o que não conheceis. 23. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. 24. Deus é espírito. João, capítulo 4, versículos 25 ao 30, 25. A mulher disse: "Eu sei que o Messias vem." 26. Jesus disse: "Eu sou eu que falo contigo." 27. Seus discípulos chegaram e se admiraram de ele falar com ela. 28. A mulher deixou seu cântaro e foi à cidade. 29. Disse ao povo: "Vinde ver alguém que me disse tudo." 30. Não será ele o Cristo? João, capítulo 4, versículos 31 ao 38, 31. Os discípulos insistiam: "Mestre, come." 32. Jesus disse: "Tem uma comida que vós não conheceis." 33. Eles perguntaram: "Alguém lhe trouxe comida?" 34. Jesus disse: "Minha comida é fazer a vontade do Pai." 35. Os campos já estão brancos para a ceifa. 36. O ceifeiro recebe recompensa. 37. Um semeia e outro ceifa. 38. Eu vos enviei a ceifar o que não trabalhastes. João, capítulo 4, versículos 39 ao 45, 39. Muitos samaritanos creram nele pela palavra da mulher. 40. Eles pediram que Jesus ficasse, e ele ficou 2 dias. 41.
Muitos mais creram por sua palavra. 42. Eles disseram: agora cremos porque ouvimos nós mesmos. 43. Depois de 2 dias, partiu para a Galileia. 44. Um profeta não tem honra em sua pátria. 45. Os galileus o receberam bem. João, capítulo 4, versículos 46 ao 54, 46. Jesus voltou a Caná, onde fizera o vinho. 47. Um oficial pediu que Jesus curasse seu filho. 48. Jesus disse: se não virdes sinais, não crereis. 49. O homem disse: desce antes que meu filho morra. 50. Jesus disse: vai, teu filho vive. 51. Servos o encontraram dizendo: teu filho vive. 52. A cura foi na mesma hora em que Jesus falou. 53. O homem creu e sua casa também. 54. Este foi o segundo sinal de Jesus em Caná. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like e ative o sininho, porque Deus vai te recompensar por cada vida que for alcançada através de você. João capítulo 5, versículos 1 ao 3. 1. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. 2. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado Betesda, com 5 alpendres. 3. Neles jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o mover das águas. João, capítulo 5, versículos 4 ao 6, 4. Porque um anjo descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água, e o primeiro que entrasse após o movimento era curado. 5. Estava ali um homem que havia 38 anos enfermo. 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? João, capítulo 5, versículos 7 ao 9, 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, outro desce antes de mim. 8. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. 9. Imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andava. João, capítulo 5, versículos 10 ao 12, 10. Então os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito carregar o leito. 11. Ele respondeu: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. 12. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse isso? João, capítulo 5, versículos 13 ao 15, 13. O que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente no lugar. 14. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse: eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. 15. O homem partiu e contou aos judeus que Jesus era quem o curara. João, capítulo 5, versículos 16 ao 18. 16. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. 17. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. 18. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. João, capítulo 5, versículos 19 ao 21, 19. Jesus disse: o filho nada pode fazer por si, senão o que vir o pai fazer. 20. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. 21. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, também o filho vivifica quem quer. João, capítulo 5, versículos 22 ao 24, 22. O pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo. 23. Para que todos honrem o filho como honram o pai. 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João, capítulo 5, versículos 25 ao 27, 25. Vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus.
26. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter a vida em si. 27. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. João, capítulo 5, versículos 28 ao 30, 28. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. 29. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, julgo como ouço. João, capítulo 5, versículos 31 ao 33, 31. Se eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. 32. Há outro que testifica de mim. 33. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. João, capítulo 5, versículos 34 ao 36, 34. O testemunho que recebo não é de homem. 35. João era a lâmpada que ardia e alumiava. 36. As obras que o Pai me deu para realizar testificam que o Pai me enviou. João, capítulo 5, versículos 37 ao 39, 37. O Pai que me enviou, esse mesmo testificou de mim. 38. A sua palavra não permanece em vós. 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. João, capítulo 5, versículos 40 ao 42. 40. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. 41. Não recebo glória dos homens. 42. Conheço-vos que não tendes o amor de Deus em vós. João, capítulo 5, versículos 43 ao 45, 43. Vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. 44. Como podeis crer, vós que buscais glória uns dos outros? 45. Não penseis que eu vos acusarei ao Pai. Moisés é quem vos acusa. João, capítulo 5, versículos 46 ao 47, 46. Se cresseis em Moisés, creríeis em mim, pois ele escreveu a meu respeito. 47. Mas se não credes nos escritos dele, como crereis nas minhas palavras? Se inscreva, compartilhe, deixe seu like e ative o sininho, porque Deus vai te recompensar por cada vida que for alcançada através de você. João, capítulo 6, versículos 1 ao 3, 1. Depois disso, Jesus passou para o outro lado do mar da Galileia. 2. Grande multidão seguia Jesus, porque via os sinais que ele fazia nos enfermos. 3. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. João, capítulo 6, versículos 4 ao 7, 4. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. 5. Jesus, levantando os olhos e vendo a multidão, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? 6. Mas dizia isso para o provar. 7. Filipe respondeu: 200 dinheiros não bastariam. João, capítulo 6, versículos 8 ao 11, 8. André, irmão de Simão Pedro, disse: 9. Há aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixes, mas que é isto para tantos? 10. Jesus disse: Fazei o povo assentar-se. 11. Jesus tomou os pães, agradeceu e distribuiu aos que estavam assentados. João, capítulo 6, versículos 12 ao 15, 12. Quando todos se saciaram, Jesus disse: Recolhei os pedaços que sobraram. 13. Assim recolheram 12 cestos. 14. Vendo o milagre, disseram: Este é verdadeiramente o profeta. 15. Jesus retirou-se sozinho, percebendo que queriam fazê-lo rei. João, capítulo 6, versículos 16 ao 20, 16. Ao anoitecer, os discípulos desceram ao mar. 17. Entraram no barco rumo a Cafarnaum, já estava escuro. 18.
O mar se levantava com o vento forte. 19. Tendo remado cerca de 20 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar. 20. Jesus disse: Sou eu, não temais. João, capítulo 6, versículos 21 ao 24. 21. Eles receberam Jesus no barco e logo chegaram ao destino. 22. A multidão percebeu que Jesus não entrara com os discípulos. 23. Outros barcos vieram de Tiberíades. 24. A multidão, não vendo Jesus, tomou barcos e foi a Cafarnaum atrás dele. João capítulo 6, versículos 25 ao 29, 25. Encontrando Jesus, disseram: Mestre, quando chegaste aqui? 26. Jesus respondeu: Vós me buscais não pelos sinais, mas porque comestes pão e vos saciastes. 27. Trabalhai pela comida eterna. 28. Perguntaram: Que faremos? 29. Jesus disse: A obra de Deus é crer naquele que ele enviou. João, capítulo 6, versículos 30 ao 35, 30. Disseram: Que sinal fazes? 31. Nossos pais comeram maná no deserto. 32. Jesus disse: Não foi Moisés quem vos deu o pão, mas o Pai. 33. O verdadeiro pão é o que desce do céu. 34. Disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. João, capítulo 6, versículos 36 ao 40, 36. Já vos disse que me vistes e não credes. 37. O que o Pai me dá virá a mim. 38. Desci do céu para fazer a vontade do Pai. 39. A vontade do Pai é que eu não perca nenhum dos que me deu. 40. E todo o que crê no Filho terá a vida eterna. João, capítulo 6, versículos 41 ao 46. 41. Os judeus murmuravam porque Jesus dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. 42. Diziam: Não é ele o filho de José? 43. Jesus disse: Não murmureis. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. 45. Serão ensinados por Deus. 46. Só o que vem de Deus viu ao Pai. João, capítulo 6, versículos 41 ao 46. 41. Os judeus murmuravam porque Jesus dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. 42. Diziam: Não é ele o filho de José? 43. Jesus disse: Não murmureis. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. 45. Serão ensinados por Deus. 46. Só o que vem de Deus viu ao Pai. João, capítulo 6, versículos 47 ao 51, 47. Quem crê em mim tem a vida eterna. 48. Eu sou o pão da vida. 49. Vossos pais comeram maná e morreram. 50. Este é o pão que desce do céu. 51. O pão que darei é a minha carne, que dou pela vida do mundo. João, capítulo 6, versículos 52 ao 57, 52. Os judeus discutiam: Como pode dar-nos sua carne? 53. Jesus disse: Se não comerdes a carne do Filho e não beberdes o sangue, não tereis vida. 54. Quem come minha carne tem vida eterna. 55. Minha carne é verdadeira comida. 56. Quem come permanece em mim. 57. Assim viverá por mim. João, capítulo 6, versículos 58 ao 63, 58. Este é o pão que desceu do céu. 59. Muitos discípulos disseram: Dura é esta palavra. 60. Jesus disse: Isto vos escandaliza. 61. Vereis o Filho subir onde estava antes. 62. O Espírito é o que vivifica.
63. As palavras que vos digo são espírito e vida. João, capítulo 6, versículos 64 ao 69. 64. Há alguns de vós que não creem. 65. Ninguém pode vir a mim se não for pelo Pai. 66. Muitos discípulos voltaram e não andavam mais com ele. 67. Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? 68. Pedro respondeu: Para quem iremos? 69. Tu tens as palavras de vida eterna. João, capítulo 6, versículos 70 ao 71. 70. Jesus disse: Não vos escolhi eu os 12, e um de vós é um diabo. 71. Falava de Judas Iscariotes, o que haveria de traí-lo. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like e ative o sininho, porque Deus vai te recompensar por cada vida que for alcançada através de você.